Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Se você não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, você pode fazer a qualquer momento. Também nos recomende aos amigos, à família, enfim, porque nós temos conteúdos exclusivos. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Você pode procurar no Instagram, jornalista Edson Costa Oficial. Estamos na Semana do Meio Ambiente e Rio Grande tem muito a ser falado sobre esse assunto. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria Nelson Júnior, que é um ambientalista que tem história nesta cidade. E o objetivo hoje é exatamente contar como foi sedimentado o caminho até aqui para que hoje Rio Grande tivesse um outro olhar na questão ambiental, porque aqui mesmo nessa cidade os problemas da esfera do meio ambiente e suas complicações colocaram Rio Grande em destaque negativo no cenário nacional e até internacional. Mas o cenário Nelson Júnior hoje é bem outro. Muito obrigado pela tua presença aqui, bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo Pode bem. chegar um pouquinho mais no microfone? Porque o assunto é palpitante, né? Sim. Nós tivemos um passado lá atrás de atuação conjunta. Sim. E você teve um papel destacado, começando, por exemplo, pelo Centro de Estudos Ambientais, pela HPAM, um pouquinho dessa história para rememorar para quem é de outra geração e não acompanhou lá atrás a história. Pois é, Edson, nós começamos lá na virada de 79 para os anos 80, né? Que foi o grande momento da luta ecológica, que começou aqui com Adelino Marques Mendes, né? Ele foi o grande protagonista dos primeiros passos da luta ecológica. E a gente pode voltar um pouquinho ao passado, nos anos 40, no Lemos Júnior, quando se criou o Centro Excursionista Anhanguera, que deu origem ao CEA. É uma homenagem que foi prestada pelo Elton, né? Elton Bartolomeu da Silva, que foi botânico, né? Botânico, que foi uma das pessoas importantes na luta ecológica, né? E depois o Guerra, né? Luiz Felipe de Pinheiro Guerra. O Guerra foi com quem eu aprendi a ser militante, né? Eu aprendi com ele. Então, Adelino não está mais aqui. O Adelino é médico sanitarista em Canoas. Em Canoas, né? Ele estava atuando lá a última vez que eu fiz contato com ele. Ele teve uma importância muito grande, porque o grande momento, eu sempre digo isso, que o grande momento da luta ecológica surgiu com o episódio Hermenegildo. O fenômeno Maré Vermelha. Que não foi Maré Vermelha. A gente sabe que não foi, né? Foi apelidado. Foi apelidado, né? Então, aquilo ali trouxe a imprensa brasileira para cá. E o Adelino, inclusive, sofreu consequências em relação a isso, né? Porque todo mundo que se meteu naquela empreitada lá sofreu consequências disso, de ser perseguido até pela ditadura, né? Sim. Houveram problemas em relação a isso, né? Então, aí depois eu um dia fui presenteado pelo Guerra, porque eu sempre me interessei por esse assunto. Eu tinha um primo que estudava na faculdade, era veterinário lá na faculdade, era professor na universidade lá de Pelotas. Ele sempre falava muito do meio ambiente, então o Guerra uma vez me presenteou com aquilo que me tornou o ambientalista que eu sou hoje, com essa visão que eu tenho hoje das questões ambientais, né? Que foi uma publicação feita pela HPAM em 1974. O Manifesto Ecológico Brasileiro, o Fim do Futuro. Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. A HPAM foi assim, de todas as entidades ecológicas do Brasil, até hoje, eu acredito que não tenha uma que chegasse aos pés da HPAM. Né? Até porque tinha Lutzenberger ali, né? E tinha a Magda Renner também colaborou, Hilda Zimmer, Caio Lustosa. Era uma gente muito comprometida com as questões, né? E depois, Edson, porque assim, esse pessoal gostava muito de ser chamado de conservacionista, né? Depois é que veio o movimento ambientalista mais na frente um pouco, que era uma luta mais, digamos assim, política, né? Surgiu até com as mulheres na luta contra as usinas nucleares no Japão, na Alemanha, né? Então foram momentos muito importantes, assim, e do qual tu testemunhou por ser um jornalista ligado às questões ambientais. Sempre foi, né? Sempre gostei disso. Tu tinhas um programa na Rádio Cultura, né? Muito importante, às 11 da manhã, né? Que foi ali que a gente debateu
Foi ali que a gente debateu os graves problemas da cidade. Rio Grande foi considerada a segunda Cubatão, porque a cidade de Cubatão, para quem não sabe, foi a cidade mais poluída que teve no Brasil, né? E no livro branco do Ministério da Saúde, página 146, está ali, o Dr. Paulo Nogueira Neto diz que Rio Grande era uma segunda Cubatão em formação. Que era o chefão do meio ambiente nacional. Né? O Dr. Paulo Nogueira Neto, ele serviu ao regime militar, mas ele é muito respeitado até hoje, porque grande parte das unidades de conservação que foram criadas no Brasil foram criadas por ele, principalmente dos povos originários. Né? E não se pode apagar o passado, né? Não se pode, né? E assim, depois apareceu o Chico Mendes, que foi assassinado, né, brutalmente quando estava sendo protegido pela polícia, né? Ele saiu de casa para ir ao banheiro e foi fuzilado. Então, o Chico foi também uma personalidade assim que estimulou uma geração de pessoas que se devotassem a vida à proteção ambiental. Né? Pois é, aí eu pergunto, Nelson, de lá para cá, o que mudou? Depois a gente volta a falar nessas figuras do passado, nesses episódios que marcaram o Rio Grande, mas o que tu reparas de mudança positiva ou negativa, ou ambas nesse contexto? Eu acho importante frisar uma coisa assim, houve um decréscimo do número de entidades ecológicas, né? Porque as entidades ecológicas lá naquela época, elas eram muito independentes, né? E com o advento da nova república, as pessoas entenderam que as soluções ambientais ou outras soluções de qualquer problema do Brasil passava pela política, né? E não passa, né? Não passa, não deve passar. Né? Não deve passar, né? A gente eu sempre coloco isso, hoje como dirigente de uma associação de bairros, dizer, olha, a gente tem que ser independente. A gente não pode ser braço de lugar nenhum. Nós temos que manter a nossa independência e defender os interesses do nosso bairro. E assim deveria ser com o meio ambiente. Porque você veja bem, muitos desses ambientalistas, desse pessoal, foi para a política partidária. Né? Por exemplo, vamos citar até o caso da Marina. Né? A Marina era uma nordestina que foi para a Amazônia por um programa do governo, uma pessoa muito pobre. Né? E ela conheceu o Chico Mendes, ela começou a lutar lá, junto com o Chico Mendes. E hoje ela está no governo, mas tu vê que ela é uma pessoa isolada, né? Isolada. Embora seja uma figura reconhecidamente internacional. Uma pessoa que todos nós temos que respeitar o trabalho dela. O passado, né? O passado e o trabalho atual dela. Né? Mas eu acho que o fato negativo é que nós, politicamente, a gente vê as pessoas falarem, mas não fazer, né? Então, eu sinto muita falta daquele movimento organizado que nós tínhamos, porque todo mês nós fazíamos reunião em um lugar do estado, né? Aqui, Santa Maria, Pelotas. Tu participou, acho que de Pelotas, sim, né? Acho que tu foi de Santa Maria também, também né? Também fui. Então. E se aprendia muita coisa ali, né? Sim. Com as visões diferentes de todos que militavam. Até porque cada município tem as suas peculiaridades, os seus problemas, as suas mazelas. E aí havia essa troca, né? Havia essa troca de informação. E mais do que isso, havia uma rede de informação também, né? E quando a gente passava por uma dificuldade aqui, era emprestado esse apoio. Várias vezes a gente publicou coisas nos jornais da HPAM, o pessoal da HPAM veio aqui em Rio Grande. Que, aliás, a HPAM aqui em Rio Grande começou com um núcleo. Era um núcleo. Depois é que tinha uma estrutura um pouco maior. Como eu te disse, em função do que aconteceu com o episódio de Hermenegildo, o Adelino teve uma participação lá e a HPAM resolveu fazer um núcleo aqui em Rio Grande. Né? Mas a ideia da HPAM, a ideia deles lá de Porto Alegre era ampliar. Mas aí o Adelino era uma pessoa muito querida, mas era um pouquinho centralizador, assim, né? Ele era uma pessoa que... eu digo que ele era um lobo solitário, né? Ele não gostava de construir junto com outras pessoas, né? E aí, quando eu entrei no movimento, a minha ideia era juntar o maior número de pessoas possíveis para a gente travar uma luta bacana, né? E houve um momento em que isso avançou bastante, porque essas pessoas se aproximaram. Avançou bastante. E aí a comunicação teve um papel bem importante nisso, né? Bem importante, né? Muito importante. A imprensa gaúcha, ela praticamente encampou essa luta. Eu digo isso para ti porque eu estava no primeiro encontro ecológico, eu acredito que foi em 1982. E eu estava lá ali no Regatas, tinha a parte da frente tinha uma cabinezinha ali, uma coisinha, né? E tinha um senhor de idade. Eu recebi uma ligação muito importante de um órgão de comunicação, de um órgão de comunicação do Rio Grande do Sul,
E a pessoa que era chefe lá disse assim, nós queremos encampar a luta ecológica de Rio Grande. Sabe? Nós queremos adotar isso, nós nos preocupamos com os problemas ambientais de Rio Grande. Então, a imprensa, depois tu foi correspondente muito tempo da Zero Hora, da Zero Hora, né? Da Rádio Gaúcha. Importante, a Rádio Gaúcha é muito importante. Que colocavam as questões para fora nunca teve problema, do país. Do né? país. É uma imprensa que sempre foi muito aberta e sempre levou essa questão ambiental e colaborou, né? Aliás, como jornalista, uma das questões que mais geraram capa foi exatamente o meio ambiente. Foi a questão ambiental. Vamos rememorar as questões ambientais com o porto, com o Taim. Com o problema de carga tóxica. Carga tóxica, era o armazém A5, né? A5. Que polêmica. Tu lembra aquela vez, porque eu me lembro disso, né? Nós fizemos uma denúncia, eu não me lembro se foi em 84. Tu fez a denúncia como correspondente da Zero Hora, de que cargas tóxicas estariam saindo como se fosse frango congelado, lembra? É verdade. Aquilo virou uma manchete nacional. Né? Bom, aí, na época, nós nos reunimos no sindicato. Eu vou contar isso, porque eu nunca falei publicamente sobre isso, mas vou contar hoje. Porque antes nós tínhamos, nem foi a Zero Hora, essa foi uma denúncia que foi feita pelo Correio do Povo, que a Chata Florida, não sei se tu lembra, Lembro, a Chata claro. Florida era uma embarcação, foi uma das primeiras embarcações adaptadas para fazer o transporte de carga do polo petroquímico para Rio Grande. De Triunfo até aqui. De Triunfo até aqui, né? E vice-versa. vice-versa. Então, a Chata Florida tinha batido numa embarcação areeira com 1.200 toneladas de benzeno no canal do Furadinho. Ela não explodiu por milagre, mas matou o mestre da embarcação. Isso teve uma repercussão muito grande. E eu fui chamado a atenção por uma autoridade militar que eu não podia ter feito isso. Então, começou assim uma certa pegação comigo, assim, com os meus posicionamentos, né? E aí o presidente do sindicato, onde nós nos reunimos, era a Silva Paz 57, os sindicatos marítimos, o Frutuoso. Frutuoso Olímpio Tavares. Que figura, né, Nelson? Eu sempre digo assim, que foi a pessoa mais leal que eu conheci. E um homem simples, né? Extremamente simples, né? Pessoa leal. Então, um dia, a lealdade dele chegou a tanta que ele foi chamado lá na Marinha, na época da ditadura, né? Ele foi chamado lá e foi advertido que a Marinha não queria mais que o movimento ecológico se reunisse no sindicato. E, se caso continuar, eles iam fechar o sindicato. Veja a gravidade nesse momento, né? Era uma repressão escancarada. Não era nem velada. Não, era escancarada, né? Então, aí era uma sexta-feira, eu me lembro exatamente, e o Frutuoso pediu que eu fosse sábado lá, né? E ele disse assim para mim, isso eu nunca contei para ninguém, a não ser para pessoas muito próximas, né? Já faz tantos anos isso, acho que não tem problema, não vai ter mais problema, graças a Deus. Então ele disse assim para mim, Nelson, tu está sendo cuidado pelos órgãos de inteligência da repressão. Eu te alerto que tu tomes cuidado, que foi feita uma reclamação ontem, nós fomos chamados lá e foi feita uma reclamação a respeito dos teus posicionamentos. Aí eu não me preocupei com isso. Mas aí, Edson, entra aquilo que tu me questionou agora. Eu falei com o Guerra, né? E nós resolvemos chamar a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que era presidida pelo deputado Vercidino Albarello. Até para se respaldar um pouco mais, Exatamente. Né? Então, tu lembra naquele dia histórico, que o Guerra chamou de dia histórico. Eu lembro disso. Num documento que ele fez, né? Então, a primeira visita que foi feita na Marinha. Nós, praticamente, não sei se podemos dizer que foi um desafio que o movimento fez, aquela interferência indevida que foi feita, né? Então, a gente reuniu lá e depois nós fomos para o Armazém A5. E o Guerra, com todo o conhecimento técnico dele, tava aquelas mulinhas, né? Aquelas máquinas que carregam os produtos tóxicos que tinha dentro do Armazém A5, e ele observou que tinha um saco branco no chão, rasgado. Era o pó da China. O famoso pó da China. Usado na Guerra do Vietnã. Produto que causou a morte de Era um desfoliante letal. Letal. Bom, aí nós pedimos para todo mundo, estava o Bonô, estava várias autoridades de vários... O secretário de Estado. O Bonô, estava os deputados, o Vercidino Albarello, o vice-presidente, que era o MDB, que eu não me lembro o nome dele,
E várias autoridades, esferas, até da Marinha estava lá. Ou seja, o holofote estava em Rio Grande. Estava ali. Estava aqui. E aí depois nós fomos até o teu apartamento, onde redigimos aquela matéria, né? Quando o pessoal estava chegando em Porto Alegre, abriu a Zero Hora e viu aquela bomba. Saiu capa, né? Foi capa. Aquilo teve repercussão internacional. E aí, no outro dia, eu fui lá no porto, estava fechado, a Marinha fechou tudo. Ele foi interditado, Havia um risco iminente, né? E foram encontradas 21 irregularidades. Algumas delas foram sanadas, outras não foram, né? A questão da Chata Florida também foi colocada em xeque, né? Porque ela andava passando no vão móvel do Guaíba. Aí depois, um tempo também, nós conseguimos botar um correspondente da Zero Hora não conhecido dentro da Chata Florida. Ela lavou os porões, que é proibido por lei lavar porão na lagoa, lavou os porões, passou no vão móvel à noite, sem autorização. Isso foi tudo registrado pelas câmeras do repórter. Muitos foram, passamos 3 dias para colocar o repórter dentro da... Porque tu não poderia ser, porque tu era muito conhecido, né? Então, nós arrumamos um jovem jornalista da Zero Hora e colocamos dentro com a colaboração de um sindicato aqui que ajudou muito nisso. Reparem que nós estamos mostrando aqui, descortinando fatos que aconteceram há muito tempo atrás. E que na Semana do Meio Ambiente o nosso podcast resolve, até como forma de homenagear essas figuras que tiveram uma grande exposição e se arriscavam a pele. Essa que é a grande verdade. Porque havia um sistema repressor em cima desse tema. Porque lidava, sobretudo, com interesses econômicos, como, por exemplo, aquilo que a refinaria Ipiranga produzia de poluição, aquilo que outras empresas do Distrito Industrial deixavam como peça negativa para a comunidade e para a saúde dos rio-grandinos. Bom, então, né? tu vai me permitir hoje poder dizer o nome da refinaria Ipiranga. Claro. Não, assim, porque assim, tu sabe que a gente não pode, a gente recebia, por exemplo, em determinadas rádios era proibido falar o nome da refinaria Ipiranga. Sim. Mas a gente também não pode aqui crucificar a empresa, né? Então eu hoje faço a seguinte leitura: a refinaria Ipiranga foi a maior empresa que a cidade teve. Ela gerou empregos, ele era o dono da do ponto de vista social, ajudou muita gente, assim, sem dúvida. Sem dúvida. Ela era uma Dr. Francisco Martins Bastos, um benfeitor. Um benfeitor, um homem acima do seu tempo. Eu já escrevi sobre a história da refinaria. Ela é uma história muito bonita de um legado gigantesco desse homem. Ele ajudou a construir a universidade, e tudo que tem em Rio Grande passou pelas mãos. Mas eu acho que o Dr. Bastos, ele pecou numa coisinha. Ele não levava em consideração as questões ambientais, sabe? Então, aí quando você chegava numa emissora de rádio, né, não pode falar o nome da Ipiranga. Então, tinha uma determinada rádio que já não existe mais, eu recebia sempre essa advertência: não pode falar, senão eles cortam os patrocínios. E não foi só, Edson, não foi só... Eu vou contar uma história aqui... foi o Dr. Bisol. O Dr. Bisol foi constituinte, né? Sim, foi José Paulo Bisol. Ele tinha um programa na antiga TV Gaúcha chamado TV Mulher. E ele viu uma das matérias que tu fez, eu acho que foi essa que teve repercussão internacional. Ele ligou para mim e disse que gostaria de fazer uma matéria aqui em Rio Grande sobre a poluição. Nós visitamos todas as vilas. A Vila da Naba, que era uma vila muito pobre. Onde tinha muito câncer de pele, inclusive. Muito. Né? Não, depois a gente vai dar um tópicozinho nesse documento que a gente conseguiu, né? Bom, então o Dr. Bisol esteve aqui, gravamos o dia inteiro. Uma semana depois, ele me ligou e disse assim: Nelson, infelizmente a gente não vai poder levar ao ar. A Ipiranga ameaçou cortar todos os patrocínios do Grupo RBS. TV Gaúcha, não era RBS ainda, era TV Gaúcha, ameaçou cortar todos os patrocínios. Eles, inclusive, repetiram a fita do programa e ameaçaram cortar todos os patrocínios. Então, é isso para tu ver que situação se criou naquela época aqui na cidade, né, onde nós não tínhamos o direito de expressão, né, de poder dizer... Olha, não tem problema, porque na época não era
Ministério, não era Secretaria do Meio Ambiente, né? Era Departamento do Meio Ambiente. Era o DMA. DMA, Departamento o diretor é o Dr. Tarcísio. Aí eu entro nisso que tu está falando, Edson. Nós conseguimos um documento por outras vias, né? Fontes preservadas, não é? Fontes preservadas. A gente conseguiu por fontes. Isso não vamos falar sobre isso. Bom, então, a gente conseguiu uma documentação sobre a situação ambiental da cidade. Para teres uma ideia, os isoladores de vidro da CE estavam sendo destruídos pela poluição do ar atmosférica. O Rio Grande tinha o maior índice de câncer de estômago do Rio Grande do Sul. O Rio Grande tinha o maior número de casos de anencefalia. Crianças que morrem sem cérebro. Era 2.000 e poucos % acima. Era assustador, tanto que chegou uma época que tinha um médico em Rio Grande, Dr. Samir, né? Que era representante do Estudo Colaborativo Latino-Americano para Malformações Congênitas, cuja sede era Argentina. Isso. E quando eu me debrucei naquela peça, foi difícil divulgar, mas a gente conseguiu divulgar. Os números eram assombrosos. Assombrosos. E eu inclusive, com o pessoal do movimento aqui, o Guerra, a gente conversou com famílias. Teve uma família aqui que tinha, a criança estava vivendo, mas não tinha cérebro, né? Não vegetava, né? Então, e depois foi feito um estudo, eu não me lembro o nome do professor, foi uma pessoa da FURG que fez um estudo sobre os peixes, né? Que estavam nascendo com má formação também. Então, nós tínhamos um grau de poluição grave na água e na poluição atmosférica. E eu me lembro que uma vez a gente foi lá na Santa Teresa e uma noite dessas a poluição tomou conta do bairro e secou um monte de árvore que tinha lá. As partículas em suspensão, elas com a umidade relativa do ar baixavam, né? Material particulado que está cheio de poluente ali, é uma coisa impressionante, né? Mas assim, enfim, nós tínhamos uma empresa que não tinha alvará, ali do lado da brigada, que era a CRA, né? Não tinha alvará de funcionamento, a gente veio descobrir, o promotor mandou fechar depois, né? Então, assim... Logo em seguida veio aquele problema também com o frigorífico ali da Avenida Portugal, o Anselme. Né? Anselme, que foi também uma empresa... Que era muito mais o fedor mesmo, o mau cheiro, né? Pois é, isso é uma coisa assim que a gente também tem que pensar, né? Naquela época, o Rio Grande recebia muitos incentivos fiscais do governo federal, né? Nós tínhamos um rio-grandino lá na época da ditadura, né? E vinha muito dinheiro para cá, mas esses empresários, eles resolveram viajar, passear e não investiam, né? E depois a indústria pesqueira, o Anselmo, essas empresas quebraram, né? O Rio Grande sofreu esse impacto gigantesco, né? E acho que hoje, uma das coisas que precisa ser feitas aqui é discutir um novo modelo de desenvolvimento para a cidade, né? Observando o regime de ventos, a questão do ecossistema, a questão portuária. Nós temos que... Questão do lixo hospitalar também. Lá atrás, muito se fez nessa área também. Né? Porque o lixo hospitalar, houve uma época que ele era colocado do lixo comum. Do lixo comum. Né? Isso foi travada uma luta violenta. Tu mesmo encampaste essa luta aí há muito tempo, né? E a cidade sofreu consequências. Depois até criaram aqui um núcleo lá da FEPAM, né? Sim. Que era o Diniz, né? Uma Diniz pessoa muito querida. Da Silva. É uma pessoa muito querida. Muito querido. Mas assim, depois a Lúcia também foi, né? Mas não assim, tinha respaldo não também. Isso, exatamente. Não tinha respaldo. Exatamente. Porque eu acho que uma das coisas boas que foi feita foi separar a Secretaria da Saúde da Secretaria do Meio Ambiente, né? Porque hoje há até eu acho que o Ministério do Meio Ambiente em Brasília está fazendo um bom trabalho, né? Em relação à Amazônia. Aqui uma notícia boa, o desmatamento no estado caiu 40%, né? Foi o único estado brasileiro que caiu muito o desmatamento. Ponto positivo para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, com certeza, né? Então, mas nós temos que avançar muito ainda, né? Acho que nós temos que avançar. E o que torna difícil, Edson, aquela primeira pergunta que tu fez, eu acho que o que torna mais difícil é que, assim, não existem quase entidades ecológicas, né? Não existe esse contraponto. As decisões são tomadas por governos, mesmo sabendo que existem pessoas dentro do governo que trabalham, que são a Marina, por exemplo. Não pode dizer que ela está fazendo o que ela pode. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul tem pessoas ligadas a questões ambientais que estão fazendo o que pode. Né? Aqui nós temos em Rio Grande pessoas que conhecem a questão das enchentes, né? Que a gente
sofreu muito com isso, né? Mas, assim, eu acho que não existe no país uma vontade política, sabe? Existe uma força política maior contra essas medidas do que a favor, né? Nós somos ainda minoria. As pessoas que cuidam do meio ambiente ainda são, independente de esfera, seja dentro das entidades, seja dentro de governo, seja dentro do Congresso, eu acho que nós somos minoria, nós temos dificuldade sobre isso. Outra questão, naquela época se lidava muito com o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que depois foi o IBAMA. O IBAMA. Sidney Aquino Dias, né? Sidney Aquino Dias, é. O Sidney, pois é, isso é um ponto importante da gente falar, né? Que a gente não tinha que falar sobre o Taim, né? O Taim não pode ficar de fora, né? O Taim não pode ficar de fora da nossa história, né? Das lutas que travamos, das quadrilhas internacionais que entravam lá, né? De caça, contrabando de peles. De um determinado prefeito aqui em Rio Grande que botou um ônibus do DATC para servir de caça para as autoridades que vinham de Brasília dentro da reserva ecológica do Taim. E que fez um projeto da construção de um canal. Bem conhecido, né? A gente não pode falar o nome desse canal hoje. Hoje não dá pra falar. Hoje dá problema. Hoje dá problema, né? Mas tinha nome, tinha um apelido esse canal. Um apelido, Então, de lá para cá, essas coisas precisam ser lembradas, né? Precisam ser lembradas. Como é a situação hoje da cidade do Rio Grande, na sua avaliação, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da preservação? Olha, assim, atualmente, a gente tem solicitado às autoridades governamentais porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui. A gente não sabe o nível de poluição que está. Pararam os estudos, nós não temos mais estações, porque trouxeram para cá estações de monitoramento do ar, que não funciona nenhuma delas. Então, é uma das reivindicações que a gente vai fazer agora, é solicitar como está a situação ambiental da cidade, como está a poluição atual da cidade. Quais são os poluentes que comprometem a nossa vida? O que preocupa mais. O que preocupa mais, né? Então, a gente vai voltar a fazer isso agora com veemência. A gente já tratou disso com um determinado deputado aqui de Grande, pedindo essas informações, mas a gente precisa ampliar esse leque. E mais do que isso, a gente precisa participar mais, cobrar mais das autoridades medidas que venham a preservar as questões ambientais. E também em relação ao taim, né? Porque agora, por exemplo, essa gripe aviária, ela matou muitas espécies, sabe? Essa gripe aviária, ela acaba os pássaros passando para... Foi o que aconteceu. Então, tem que ser feita uma fiscalização, um monitoramento sobre essas espécies. Houve morte de cisne de pescoço preto em relação a isso, né? Que, aliás, era um símbolo vivo da cidade do Rio Grande. É o símbolo da cidade. O cisne de pescoço preto. Foi, na época, um decreto do prefeito. Ainda é. Só que isto não é lembrado, não é valorizado. Isso é estranho, né? É estranho, né? Que isso não... Porque... Quantas cidades, determinadas espécies de árvores, de flores, são símbolos, né? Por que se esqueceu isso? Na época, o secretário Isolmiro Porto fomentou isso ali na Praça Xavier Ferreira, depois daquele casal de cisnes, né? Um morreu, enfim, e o outro depois saiu e tal. É verdade. Então, essas coisas eu acho que tem que ser trazidas de novo ao debate, né? A gente precisa voltar a cuidar melhor do nosso meio ambiente, né? Da nossa reserva do Taim, da nossa ilha dos marinheiros, da Turutama, que foi devastada pela enchente, né? Então, isso a gente está fazendo, Edson, não a nível de ONG, de meio ambiente, mas através de uma associação, né? Que eu quero falar em seguida, mas eu antes disso, Nelson, eu preciso também trazer a essa mesa, aqui no nosso podcast, a questão da defesa dos animais. Isso é uma que, na verdade, não há como falar em defesa dos animais sem lembrar, por exemplo, a ARGIPA, Associação Rio Grandina de Proteção aos Animais, que foi a grande entidade desbravadora de tudo isso, na figura da Lenir Amaral. Nunca mais vai surgir uma Lenir Amaral. Não. Nunca mais. Nem arremedo de Lenira. Nem. A Lenira foi assim, ela era a protetora em loco. Não era protetora de documento. Tu sabe muito bem das ações dela. Trabalhamos juntos. E uma coisa muito importante, né, que a Lenira tinha, que era a Brigada Militar. Né? A Sim. Brigada Militar amparava, protegia. Por que a Brigada Militar parou de proteger? Né? A Polícia Civil está protegendo mais. A Polícia Civil hoje, se souber de um caso de animal eles tomam providência imediata. Mas a Brigada Militar deixou de fazer esse papel tão bacana. Mas a Lenira foi uma pessoa muito importante. Assim. A gente trabalhou junto no CE,
Eu também ajudei ela muito na protetora de animais, né? E várias vezes, assim, quando os caras estavam maltratando animais, ela ia em loco. E ela, às vezes, travava a luta no braço com... Tu sabe? Para tirar relho Pra de tirar quem estava relho. batendo nos cavalos, né? Tirava relho, agarrava na mão, braba, e os caras tinham medo dela, né? Então, assim, a Lenira faz uma falta. Edson, eu vou te dizer Que uma... saudades daquele tempo, né? É Que isso. saudades Que desse saudades. tempo. Mas eu vou te falar uma coisa para ti. Eu acho que, de todas as pautas que a gente conversou hoje, essa é que me toca mais atualmente. Porque os animais estão sendo muito maltratados, sabe? Essa enchente, muita gente botou o bicho fora, Edson. E você foi vítima da enchente, né? Eu fui vítima da enchente, né? Eu fui vítima da enchente, né? Então, eu ajudei, eu salvei uma cachorra que tinha lá, né? Ela estava na... Eu vi aquela foto emblemática. Então, é isso. Então, a gente, não foi só essa, foram outras também, né? Mas a gente viu muitos animais, as pessoas deixavam os animais dentro de casa, Edson. E abandonava as casas e deixava os animais dentro de casa. Isso é um absurdo, sabe? E tem muito animal de rua hoje que se perdeu da família, a família nunca... Porque é da família, né? Quando tu adota um animal, é da família, né? Então, eu acho isso... É uma das pautas que a gente vai tocar para frente agora. Agora, brevemente, nós vamos tentar reunir com as protetoras, as pessoas que cuidam dos animais da cidade, e vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, eu quero agora falar um pouquinho sobre uma associação que ganha legitimidade e tu estás participando, Sim. que é a associação que congrega os moradores do populoso e importante bairro Cidade Nova. O bairro Cidade Nova foi... A história do bairro Cidade Nova, ela é muito bonita, porque os primeiros habitantes do bairro Cidade Nova foram os poloneses, que vieram trabalhar na indústria têxtil, né? Então, quando nós tivemos a enchente, porque a água na minha casa chegou, assim, a altura gigantesca, assim, né? Eu fiquei um mês dentro da água. Bem mais de 1 metro. Bem mais de 1 metro, né? E eu que moro mais um pouquinho, eu moro ali perto do antigo presídio, né? Bem para cá, o pessoal que mora mais na beira da praia sofreu muito mais, né? Então a gente resolveu, um dia conversando lá com o pessoal, a gente resolveu fundar uma associação que faz 2 dias que ela existe de fato e de direito, né? A gente legalizou ela, né? É a Associação Amigos do Bairro Cidade Nova. O que existia até pouco tempo atrás era pro forma só, não tinha legitimidade, né? Tem uma associação lá, o rapaz trabalha também lá, mas ela não é legalizada, né? Mas ele faz o trabalho dele, a gente respeita, né? Tem a URAB também, tem a CURG também, que são outra entidade. Que são importantes, São né? importantes, a gente tem que respeitar, e dentro do possível a gente vai trabalhar com essas entidades, né? Mas, assim, o meu papel hoje, falando um pouquinho de mim... Como secretário da associação? Eu sou secretário da associação. O meu papel lá... Eu sempre coloco isso, né? Que eu sempre digo e falo para o pessoal, gente, a gente tem que ser independente, nunca vamos ser braço de ninguém, sabe? A gente tem que ser leal ao nosso bairro, né? Trabalhar pelo bairro. E a gente fez um estatuto, que até fui eu que fiz o estatuto. Ele tem uma pauta ambiental muito grande. Basicamente, a pauta ambiental é muito, muito importante. E a pauta dos animais também ela é muito significativa. E essas serão pautas importantes. E sobre a associação, Edson, assim, uma das coisas que eu acho assim, muito importante e que é um erro da atual administração, me perdoa dizer isso, né? É um erro não fazer a proteção da orla. Vários municípios do Rio Grande do Sul... Estamos falando de todo o nosso entorno. Todo o nosso entorno, né? Assim, a nossa ideia é fazer a proteção da orla. As 2 primeiras áreas que seriam protegidas seria a parte do bairro Cidade Nova, aquela que pega ali a Marechal Deodoro, Lagoa Azul, né? E a parte lá do Navegantes, que são as 2 áreas que eu acho que são mais baixas e precisam de proteção. A nossa ideia é fazer, por exemplo, agora está sendo realizado ali no Canalete uma obra, que a gente chama de Obra da Calha, que fica bem próximo do Canal do Norte. Que teve um momento de polêmica ali, talvez por ter sido mal projetado em algum momento, em alguma fase. Eu acho assim que eu acho que aquela Obra da Calha, ela só vai ter função se fizer um dique de proteção e na entrada do Canalete uma comporta.
Não sendo assim, ela não tem função. Porque esse projeto da obra da calha, na verdade, não é um projeto de 2012. Ele é um projeto de 2012. Por exemplo, eles colocaram uma casa de bomba muito distante do Canal do Norte. Isso, para mim, é um problema. Eles tinham que rever isso, né? E outra coisa, hoje na cidade nós temos 4 casas de bomba, todas funcionando. Nós precisamos de, no mínimo, 10 para resolver o problema dos alagamentos. Menos de 10 não resolve. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o país que mais protege a sua orla é a Holanda. Eles começaram a fazer isso em 1912. Aliás, uma comissão do Rio Grande do Sul recentemente foi lá para aprender com eles. E eles vieram aqui também. E eles vieram aqui também. Vieram a Porto Alegre, né? Teve o governador, teve o prefeito, estiveram lá, né? Então, a nossa proposta, porque toda essa área foi assoreada. Nós estamos com o Saco da Mangueira, Canal do Norte, que até vai ter que dragar o canal de acesso, ele vai ter que ser dragado. Há um assoreamento gigantesco, já tem documentação sobre isso. Bom, então a gente propõe que se use essa lama da dragagem para fazer a proteção da orla. Existe um material sintético hoje, que é um tipo, para falar em linguagem popular, é tipo uns sacos, né? Então você coloca aquela lama separada de dragagem e o próprio movimento da água depois torna aquilo rígido, aquilo faz a proteção. É a mais barata de todas as formas que teria. Porque, imagina fazer muros de contenção. E ecologicamente falando, é viável? É viável? Claro. É um projeto barato, viável e ecológico. Inclusive a FURG defende nas conversas que a gente teve na FURG lá, eles acham também que esse seria um projeto viável. E nós vamos discutir isso. Agora vai ter um seminário aqui na cidade sobre as cidades, né? Tratar desses assuntos. Nós vamos levar esse assunto para ser discutido lá. Ou seja, a Associação de Moradores do Bairro Cidade Nova nasce com as bandeiras gerais de proteção à comunidade, mas também tendo um olhar voltado ao meio ambiente, que é aquilo que todos dependem, né? É que move tudo, né? Porque assim, nós chegamos a uma etapa da existência do planeta devido às temperaturas altas, porque os eventos climáticos, assim, por exemplo, eu já vou até falar uma coisa aqui para você. Possivelmente, em 27, nós vamos ter uma nova enchente. Como é que você está dizendo que vai ter uma nova enchente? Como é que sabe disso, né? Ninguém aqui está querendo ser o arauto da desgraça, né? Mas existem estudos a respeito. Né? Por exemplo, assim, nós tivemos enchente em 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 com ciclone e 24, que foi a maior delas, que foi comparada a 41. Acho que foi até maior que 41. Bom, então, assim, todos esses eventos aconteceram com El Niño. O que é o El Niño? El Niño é aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Nós estamos numa fase de laninha. Aliás, nós estamos numa fase de transição, porque o laninha enfraqueceu, está numa fase de transição. Possivelmente nós tenhamos uma nova laninha, né? Que aí fica seco, chover menos, né? Tem muita seca aqui no sul, chove eventualmente. Mas, assim, quando tiver um El Niño, vai acontecer. Com certeza vai acontecer uma nova enchente. E isso está previsto para 2027, possivelmente lá para primavera, né, agosto, setembro, que nós tenhamos. Mas pode mudar. Mas no próximo El Niño, com esse assoreamento que tem aí, não precisa ser uma enchente de grande porte para alagar tudo de novo. Nelson Júnior, qual foi o episódio que mais te marcou nessa luta pelo meio ambiente e pela vida? Eu acho, Edson, que o período que mais me marcou, eu não diria mas o período que mais me marcou foi de 1983 a 1987, do qual eu fui alvo de muita perseguição, assim, não vou dizer de perseguição, assim, eu sinto assim, uma certa pressão em cima da minha pessoa, né? Serviço de informação, às vezes, sabe, a gente sentia que a gente era vigiado, fotos, assim, eu ia de eventos, e sabe que era comum, assim, nos eventos que a gente participava, tinha esse pessoal do serviço de inteligência, eles às vezes apareciam num bar tomando uma cerveja e atrás tinha uma máquina fotográfica fotografando todo mundo que participava desses eventos. A inteligência nem sempre ela é inteligente, né? Às vezes era uma inteligência meio burra. Meio repressiva. Repressiva. Né? Então, esses fatos, assim, me deixaram um pouco preocupado, assim. A minha mãe está com 96 anos. Né? 96? Qual é o nome dela? Eni. Dona Eni. Uma vez ela disse para mim assim, quando sai de casa eu tenho a sensação que tu não vai voltar.
seguida ela falava isso. Mas eu nunca, sabe que eu nunca, sinceramente, Edson, eu vou te contar uma coisa, agora tu me lembrei de um fato muito importante, que pode responder a tua pergunta. Tu sabe que aqui tinha o Rendeiro, lembra? Me lembro, claro, na General Vitorino. Eu comprei uma ali muita gente rica ia ali gastar dinheiro. Né? Eu comprei uma briga com aquele pessoal, e tu sabe que um dia eles resolveram botar a mão em mim, e eu me vi mal para me ver livre dali, cara. Eles andavam de carro atrás de mim. Sabe? Andavam de carro. Para quem não sabe, era briga de galo. Briga de galo. Hoje está proibido, eu acho. Está proibido, proibido. E também, mas as paredes estão lá. A marca está ali, né? E outra que também que eu me lembro, importante, né? Que foi o Campeonato Nacional de Tiro ao Pombo. O Tiro ao Pombo, claro. Cobrimos isso, né? A gente entrou com uma... foi realizado aqui em 87. O Campeonato Nacional de Tiro ao Pombo. E tinha um delegado aqui, o delegado Galo, lembra? Sidney Farias Galo. E nós fomos na casa do prefeito, Rubens, pedimos para ele para não fazer. E ele disse que ia fazer e ia participar. Lá na casa dele, no Parque Mania, tinha uma piscina lá. Ele chegou, na frente da piscina, eu não só vou participar. Pelo Jardim do Sol, por Jardim ali? Do Sol, não, por ali na entrada. Ali perto do Parque Mania. Nós fomos lá na casa dele. Aí depois nós entramos com uma medida judicial, e acho que foi aquele advogado, como é o nome dele, um que morava no cassino, não estou me lembrando o nome dele agora. E nós entramos com uma medida judicial às 4h. E ao meio-dia o delegado Galo cumpriu. E aí tinha acho que era um advogado, um promotor, lá do Paraná. Ele peitou o delegado Galo. O delegado deu voz de prisão para ele. Deu voz, prendeu ele. Coisas que a gente não sabia, né? Coisas que... É o bastidor, né? É o bastidor. Aliás, naquele dia, foi um dia memorável, porque o Rampazzo, lembra do Rampazzo, né? Claro. O repórter da RBS estava com medo de carregar a câmera, ele botou a câmera no ombro e a bala vinha no sentido dele, as imagens que caíram no Jornal Nacional foram gravadas por ele. Né? Então, tem muito fato, isso não demoraria, faria uns 10 podcasts ou mais para contar toda a história de fatos assim... Qual é a tua idade hoje, Nelson? 66. Eu completo 46 anos de militância esse ano. Eu comecei com 20 anos, 19 anos, eu comecei um pouquinho antes. Isso é missão, não é? Isso é uma missão. Eu acho que porque eu sempre fui muito apegado a isso, né? Porque assim, isso surgiu assim, um dia eu tinha um amigo aqui, eu acho que chegasse a conhecer o Yuri Leban. Yuri Leban, claro. Chegasse a conhecer, claro, ele foi secretário do STE, né? Um dia nós saímos para caminhar e disse, pô, Yuri, vamos fundar alguma coisa, assim, alguma coisa social, alguma coisa assim. Aí eu disse, por que sabe de fundar uma entidade de meio ambiente? Aí eu te procurei lá, trabalhava no Jornal Agora. Trabalhavas no Agora. Sim. E aí eu te perguntei aonde que morava o Guerra. Eu perguntei isso, não especificamente. Porque o Guerra escrevia para o jornal também na época. Eu tinha uma coluna. Aí tu me indicou o Guerra, né? Aí a gente fez uma amizade, eu ia muito na casa dele. Ele é meu mentor, eu aprendi com ele essas coisas, assim, né? O Guerra foi muito importante, assim. Não faz isso, sabe? Ele tinha... Ponderado. Ponderado, né? E conhecedor também das Mas da linha de frente, né? Nunca se intimidou com nada. Intimidou com nada? Não, nenhum deles, né? O único que a gente tinha, assim, a gente tinha um certo cuidado era o Elton, porque o Elton trabalhava na Receita Federal, né? Pois é. Aí representa a elite mais da cidade, né? Então a gente sempre colocava o Elton para... Era mais um conselheiro, né? Mais um conselheiro, né? Até para não expor ele, né? Mas a gente que tinha mais, assim, autonomia, a gente endurecia mais, né? Mas isso lhe marcou bastante, né? Sim. Isso foi uma marca, né? Sim. Nelson, fiquei muito feliz em te receber aqui. Na Semana do Meio Ambiente, nós que tivemos tanto trabalho lá atrás, tanta pressão, tanta vontade de ajudar através da informação, porque informação é um instrumento da cidadania. Não há cidadania sem que se alcance informação.
E naquela época a informação sofria muito cerceamento. Então, isso tudo faz parte de uma história, são episódios, né? Por exemplo, assim, eu fico pensando, né, Edson, às vezes uma coisa assim que a gente falava, pô, a rádio não deixa fazer isso, a rádio não deixa falar aquilo, mas não é, Edson, por exemplo, nós tínhamos emissoras de rádio aqui em Rio Grande que dependiam desse poder econômico, né? Dependiam da Ipiranga, da Fiat Sul, da Maná, da Trevo, né? E vocês eram profissionais de imprensa que dependiam também do salário de vocês e que vocês recebiam ordem, né? Então, foi principalmente por parte da imprensa, eu sempre digo, a imprensa de Rio Grande sempre foi muito corajosa. Todos os órgãos de imprensa aqui, né? Todos. E tu foi o principal, porque tu é o jornalista da ecologia, né? Então, eu acho que isso tem que ser exaltado. Nelson, um abraço, sucesso na tua missão e estamos sempre aqui com as portas abertas. Igualmente. Se você não fez a inscrição no canal Edson Costa Repórter do YouTube, aproveite para fazê-lo. E também no Instagram, siga jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo sem medo. Até a próxima.